As 10 maiores invenções. Essa é uma seleção de melhores invenções da história, em que algumas pessoas vão concordar e outras não. Deixe seu like e comente qual invenção, na sua opinião, fez muita diferença no mundo. Vamos começar com imprensa. A primeira forma de comunicação em massa foi a imprensa escrita, que mudou completamente à medida que as informações eram coletadas, armazenadas, recuperadas, criticadas, descobertas e divulgadas. Ela teve um papel importante durante a Reforma, o Renascimento e a Revolução Científica. Johannes Gutenberg inventou a primeira impressora nas civilizações ocidentais da Europa. Embora as prensas já tenham sido usadas na Europa desde os tempos romanos, principalmente para azeite e vinho, e para encadernar livros manuscritos, Gutenberg foi o primeiro a adaptar o conceito para a impressão. Graças ao uso de prensas mecânicas por Gutenberg e outras melhorias, a impressão se tornou um processo proto-industrial, permitindo uma produção em massa muito maior do que os manuscritos feitos à mão pelos copistas. Motor a vapor. Thomas Savery, um engenheiro militar e inventor da Inglaterra, registrou a primeira patente de uma máquina a vapor simples em 1698. Depois, em 1712, Thomas Newcomen criou uma versão melhorada chamada máquina a vapor químico. A máquina a vapor de James Watt, com seu regulador centrífugo, marcou o início da Revolução Industrial. Esse regulador mantém o motor funcionando na velocidade certa, e sua simplicidade e eficácia fazem dela uma das grandes ideias de todos os tempos. Transistores. O transistor é como o tijolo principal dos aparelhos eletrônicos como computadores e celulares. Em 16 de dezembro de 1947, William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain fizeram o primeiro transistor prático nos Bell Labs. Eles trabalharam em diodos para o radar durante a guerra e isso ajudou na criação do transistor. Encanamento moderno. A capacidade de lidar com esgoto e fornecer água limpa em áreas urbanas densamente povoadas é o que faz com que as cidades modernas funcionem. Sem isso, as cidades seriam bem diferentes do que conhecemos hoje. Prédios altos seriam impossíveis sem banheiros e sistemas de encanamento. Se você tirar os prédios de apartamentos, os arranhões e os centros urbanos movimentados da sua ideia de cidade, terá que compensar tudo, porque as consequências disso afetarão muitas outras coisas. Plástico. O plástico é feito de materiais orgânicos chamados polímeros, que podem ser modificados com outras substâncias para melhorar suas características. Existem apenas alguns polímeros naturais que podem ser considerados plásticos. O primeiro plástico sintético foi inventado em 1909 por Leo Hendrik Baekeland, feito de fenol e formaldeído, e foi chamado de baquelite. Depois disso, foram desenvolvidos muitos tipos diferentes de plásticos, como poli, cloreto de vinila, poliestireno, polietileno, polipropileno, nylon, poliéster, acrílico, silicone e poliuretano, que foram amplamente utilizados comercialmente. Eletricidade aproveitada. A eletricidade sempre esteve presente, mas o sistema de equipamentos necessários para gerá-la e distribuí-la para casas foi uma invenção, principalmente atribuída a Edison. Ele transformou a eletricidade em algo que podia ser vendido e sua estação em Pearl Street foi a primeira do mundo. Nikola Tesla desenvolveu a tecnologia de corrente alternada, K, que permitiu transmitir eletricidade por longas distâncias, criando a rede nacional que usamos hoje. Agora, quase todo mundo pode acessar essa rede para ligar desde lâmpadas até computadores. Pesticidas. Desde cerca de 2500 a.C., as pessoas usam pesticidas para proteger suas plantações de danos. O primeiro pesticida conhecido foi o enxofre, usado na Suméria há cerca de 4500 anos. No século XV, substâncias químicas como arsênico, mercúrio e chumbo eram usadas para matar insetos nas plantações. Em 1939, Paul Miller descobriu que o DDT era um inseticida muito eficaz, e rapidamente se tornou o mais usado no mundo. Porém, na década de 1960, percebeu-se que o DDT estava prejudicando a reprodução de muitas aves que se alimentavam de peixes, causando uma grande ameaça à biodiversidade. Desde 1950, o uso de pesticidas aumentou 50 vezes, e agora são usadas 2,5 milhões de toneladas de pesticidas industriais todos os anos. Imunização de antibióticos.
Há 300 anos, muitas pessoas perdiam a vida por causa de doenças infecciosas. Quando a peste bubônica atingiu a Europa em 1347, matou quase metade da população em apenas 2 anos. Quando doenças como a varíola chegaram à América do Norte, elas reduziram a população indígena em cerca de 90% em apenas 100 anos. Até o ano de 1800, a principal causa de morte no Ocidente era a tuberculose. Quase ninguém vivia o bastante para morrer de velhice naquela época, por isso os mais velhos eram muito respeitados. Hoje em dia, viver até os 70 anos não é incomum. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas morre de problemas cardíacos, câncer ou derrame. Em 1928, o médico Alexander Fleming fez uma descoberta acidental, o primeiro antibiótico, a penicilina. Essa foi uma das descobertas mais importantes na história da medicina. Pela primeira vez, pudemos combater efetivamente as bactérias que causavam infecções, que naquela época eram a principal causa de morte. Automóvel. Em 1769, um mecânico francês chamado Nicolas-Joseph Cugnot inventou o primeiro veículo rodoviário, mas funcionava com vapor. Em 1885, Carl Benz criou o primeiro carro prático movido por um motor a gasolina. Nesse mesmo ano, Gottlieb Daimler avançou com o motor a gasolina e patenteou o protótipo do motor moderno, além de construir o primeiro carro de 4 rodas movido a motor do mundo. Computadores. Em 1837, Charles Babbage teve a ideia e fez o projeto de um computador mecânico que poderia ser totalmente programável, chamado de a máquina analítica. Ele não conseguiu construí-lo porque não tinha dinheiro suficiente e também porque sempre queria fazer alterações no design. Então, a máquina analítica nunca foi construída. Mais tarde, em 1890, para o censo dos Estados Unidos, Herman Lehrich criou máquinas de tabulação que usavam cartões perfurados para processar dados em grande escala. Essas máquinas foram fabricadas pela Computing Tabulating Recording Corporation, que eventualmente se tornou a IBM.